estes são os 5 sinais fortíssimos de que um evento bíblico está se aproximando. É óbvio que eu estou falando de algo no campo da escatologia, que eu queria comentar com você e você deve tomar conhecimento. Eu vou tentar manter o mesmo tom de voz, o mesmo volume de voz, não vou colocar nenhuma musiquinha e também não vou colocar imagens fortes para não gerar em você a emoção equivocada. Não quero levar esse vídeo em hipótese alguma para qualquer tipo de sensacionalismo, emocionalismo. Eu quero racionalmente apresentar fatos para que você possa, a partir do seu entendimento bíblico, da sua compreensão como cristão, diante desses fatos, né, traçar aí pontos de conhecimento e sabedoria para aplicar o que eu vou conversar com vocês aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo será muito instrutivo e farei com a didática de apontar 5 pontos, sempre colocando a referência do que estou falando na tela. Então vamos lá, 5 sinais fortíssimos de que um grande evento bíblico está se aproximando. Bom, senhoras e senhores, peço a vocês gentilmente, né, que deixem um like, compartilhem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, ok? É muito importante. A sua inscrição também é muito bem-vinda aqui nesse canal que você me acompanha. O primeiro evento que eu quero destacar como uma evidência de que algo bíblico está acontecendo no mundo está ligado ao campo da ciência, do conhecimento, conforme o livro de Daniel nos mostra. A humanidade, no fim dos tempos, estará completamente adulterada do plano original do Criador. E aqui o interessante é que é adulterado do ponto de vista do ideológico, do imaterial, né, da visão de vida, da visão de mundo, portanto, no campo ideológico, político, filosófico, mas principalmente alterada, o que eu quero dizer, não é só no campo da ideologia, né, com ideias que beiram ao irracional, ao ilógico, né? Como a cultura woke, como politicamente correto, e por aí vai, né? A subversão ideológica, como eu expliquei para vocês na aula recente, lá no ABA, sobre a subversão ideológica, a desmoralização, a banalização, enfim, o desenraizamento ideológico, cultural, valores éticos. Mas o que eu quero falar para vocês é do ponto de vista da evolução do transhumanismo e da inteligência artificial. Começo pelo último. A inteligência artificial é um grande feito da humanidade e ela, se utilizada do modo correto, pode nos ajudar em muitos aspectos, inclusive nos auxiliar no avanço da verdade, da ciência, do conhecimento. Porém, como o próprio criador da OpenAI, o criador da OpenAI, do ChatGPT, por exemplo, ele falou: o modo como a inteligência artificial está evoluindo de modo desenfreado, desculpa aqui repetir modo, é um perigo para a humanidade. E o próprio Elon Musk, que tem interesse, e será o segundo ponto, o Elon Musk tem interesse no transhumanismo e também construir sua própria inteligência artificial, assim como o Google, né? Ele disse que seria como trazer o diabo para a Terra, do modo como a inteligência artificial está sendo construída, está se evoluindo de modo desenfreado. E, inclusive, estão buscando um pacto mundial para regular essa evolução da inteligência artificial para não ser utilizada contra a própria humanidade. Pois, segundo os cientistas, a inteligência artificial pode iniciar uma guerra, pode manipular uma guerra e pode também levar a guerra para um outro nível, por causa de informações sigilosas, leitura em real time, leitura de solo, e por aí vai. Bom, a outra coisa que eu comento com vocês ligado a esse aspecto também, é que cientistas falaram que a humanidade está criando um Deus, né? Inclusive cientistas que estavam trabalhando na inteligência artificial do Google estão criando um Deus. Esse Deus será a inteligência artificial. Eu também já fiz alguns vídeos para vocês falando como a inteligência artificial estará presente no Apocalipse. Eu sei, aqui eu não vou dar muitas referências bíblicas, porque senão o vídeo será extremamente longo. Então, a ideia é ser informativo e didático para vocês. Bom, então tem inteligência artificial, humanoide já sendo adorado, como próprio no budismo, né? Já tem uma inteligência artificial. Ok, vamos lá, para evoluir esse papo. A inteligência artificial também está sendo utilizada para controle social. A exemplo do que a China está fazendo com o seu crédito social, né, e também com o seu grande firewall, utilizando a inteligência artificial para monitorar, catalogar, portanto classificar os bons cidadãos e maus cidadãos, aqueles que estão alinhados com as ideias
de um mundo melhor do Partido Comunista Chinês, e os que não são alinhados, portanto, perdem muitos benefícios. É o crédito social chinês bonificando o bom cidadão e penalizando o mau cidadão. Lembre que bom e mal aqui está conectado aos interesses políticos e ideológicos do PCCH. A outra coisa que comento sobre um sinal fortíssimo, que é o transhumanismo, a inteligência artificial, é que nessa semana agora o Elon Musk anunciou o sucesso, né, do implante do chip cerebral em seres humanos, coisa que outras companhias estavam fazendo, né? Outras companhias já faziam, companhias britânicas, companhias que atuam nos Estados Unidos com autorização do FDA, mas que agora tem uma empresa privada com o interesse de produzir em larga escala. É como se fosse uma produção fordista, uma produção industrial em larga escala de implantes cerebrais da fusão cérebro-máquina, cérebro-computador. Né? E é claro que surgiram muitas especulações de que o ser humano será hackeável e será controlado, inclusive a empresa tem um poder de manipular as emoções ou as reações das pessoas a partir desses estímulos cerebrais por causa dos implantes que estão conectados, esse implante que está conectado ao cérebro. O segundo sinal é o seguinte: uma terceira grande guerra mundial está próxima. E eu quero respaldar isso aqui mencionando para vocês alguns fatos. Primeiro, o presidente dos Estados Unidos, né, que foi colocado ali para um mundo de paz, porque segundo a mídia mundial, o Donald Trump era um perigo para a liberdade e para a democracia. Mas nós estamos vendo o oposto agora. Então, presta atenção, o presidente dos Estados Unidos colocou os cidadãos norte-americanos, os impostos, as contribuições, né, do cidadão norte-americano em 5 frentes, porque precisa despejar um caminhão de dinheiro para poder pagar a conta dos senhores do mundo, né, dessa elite belicista. Uma frente está em desenvolvimento e essa frente é contra o Biden e está sendo também utilizada como instrumento político. Mas é claro que o Biden utilizou da abertura das fronteiras ou destruição das políticas de fronteiras para poder conter a imigração ilegal. Ele destruiu toda a política construída pelo Donald Trump. Ele fez isso com um propósito, de ter uma massa eleitoral, né? Imigrantes ilegais, via de regra, vão votar nos democratas. E é assim que eles fazem. É óbvio que o Biden está fazendo isso, inclusive no Texas, que é um reduto tradicionalmente republicano, né? Então, o país está sendo tomado, não só o país, mas a Europa também está passando por isso. Além de outras cocitas mais fortes, o país está sendo invadido por imigrantes ilegais. Bom, então há uma frente aqui que pode desdobrar, né? Evoluir, escalar. Não acredito que veremos uma guerra civil imediatamente, porque isso seria muito ruim para o Joe Biden, a não ser que este seja um único instrumento para salvar o seu mandato se ele não renunciar, né? Inclusive teve um senador dando uma entrevista ontem, numa cadeia de televisão norte-americana, falando, olha, nós republicanos inclusive esperamos que ele renuncie antes do término do mandato. Então pode ser que a vice assuma e por aí vai. A outra frente seria a frente Hamas e Israel. A guerra entre Hamas e Israel, o que se imaginava é que a guerra se encerraria com meses, né, de atuação, de duração. Mas agora estamos em uma guerra prolongada, escalando para a fronteira norte de Israel com o Hezbollah, que atua no Líbano, e também evoluiu ali para os Houthis, que é a terceira frente. Então, uma frente é Israel e Hamas, não parou e vai se estender por mais de um ano. Então, os Estados Unidos estão presentes ali. A outra coisa é a guerra interminável, o ciclo ininterrupto da família Houthi rebelde que não bombardeia só os poços de petróleo da Arábia Saudita. É um problema agora para o Ocidente e toda a circunnavegação ali, né, para o canal de Suez, Mar Vermelho e etc. Então o comércio mundial está prejudicado com as ações agora dos Houthis, da família Houthi, né? Dentro aí da linhagem do 10º Imames, né? Que busca a revelação aí do Mahdi, né? E esse Mahdi é um líder global dos muçulmanos, e para os xiitas, né? Ele está escondido, está oculto, mas já esteve presente no mundo. Bom, isso é um outro papo e tem vídeo aqui falando sobre o Mahdi. Então, uma outra frente, a terceira frente, é com os Houthis, que pode levar o conflito no Mar Vermelho, dentro de uma nova guerra de procuração iraniana, que parece que saiu da mão iraniana, né? Agora está realmente um conflito ali com cada míssil disparado pela França, é mais de 1 milhão de euros.
Cada míssil disparado pelos Estados Unidos, no mínimo 200, 300 mil dólares. E os Houthis estão bombardeando com drones de 5 mil dólares, de 10 mil dólares, com mísseis muito mais simples, mas é uma frente. A quarta frente é a que nós conhecemos desde 2021, Ucrânia versus Rússia, a invasão da Rússia no território ucraniano. A Ucrânia vai perder uma parte considerável do seu território, será anexado à Rússia definitivamente, e o desfecho dessa guerra pode levar a um outro ponto que eu comento com vocês. Então, a quarta frente aqui, que pode levar o mundo à escalada, é Ucrânia e Rússia. E isso realmente preocupa. O quinto ponto é o mais sensível que eu queria que vocês observassem. O quinto ponto está ligado à preparação do velho continente para uma guerra, a preparação da OTAN para uma guerra mundial nessa década ainda, contra a Rússia, China, Irã e Coreia do Norte, um eixo totalitário. Ou seja, basicamente estamos falando do núcleo duro, tirando Coreia do Norte, do núcleo duro dos BRICS, se incluímos aqui o Brasil e a Índia, que está desafiando a ordem mundial, a ordem econômica, a ordem geopolítica e por aí vai, até a ordem do globalismo que está sendo imposta. Então, esse eixo aqui, segundo inclusive lideranças da Europa, secretário britânico que falou sobre isso, chegou a comentar que o mundo está caminhando para um mundo pré-guerra, vocês viram isso, eu reportei isso para vocês. O próprio canal The Telegraph também falou a mesma coisa, o portal Newsweek também falou a mesma coisa, dizendo que o mundo deveria se preparar. Inclusive, o Newsweek trouxe uma informação aqui de um grande exercício militar, além do Sputnik, além do portal RT russo, além da CNN, além da BBC, falando, olha, a Europa está se preparando em grande exercício militar. Bom, vamos lá. Então a terceira coisa, para eu não fazer um vídeo muito longo aqui. A elite mundial está falando de uma praga, ou pelo menos, sustentando uma narrativa da enfermidade X. O que eles buscam com essa tal enfermidade X? Uma nova praga que dizimaria 20 vezes mais pessoas do que o CVD, né? A praga que ainda está aí, ou pelo menos as consequências do que foi imposto para a humanidade, nós estamos vendo. Mas estão falando com muita força de uma próxima crise, né? O tio Bill escreveu um livro sobre isso, o pessoal dos Davos falou sobre isso, o líder da OMS também falou sobre isso, uma enfermidade X, né? Que o mundo deveria se preparar para essa tal enfermidade, inclusive fizeram agora uma reunião falando sobre isso lá em Davos, com a ministra brasileira presente. Bom, e os países devem se render, a ideia é que os países se rendam através do instrumento da coerção, né, que é o medo, se rendam a um pacto global, E quem está pedindo isso? Organizações supranacionais, como por exemplo a OMS está pedindo esse pacto, esse tratado mundial, que o presidente brasileiro falou que realmente o mundo precisa desse tratado mundial, desse pacto mundial, não só para essa questão, né, que a OMS aborda, da enfermidade X, mas também para a questão climática, para a Agenda 30, para a Agenda da Sustentabilidade, a Agenda das Nações Unidas, que a Corte Suprema do Brasil está muito bem afinada no seu diapasão. O quarto sinal é o seguinte, a elite mundial também, isso é interessante, né? A elite mundial também está falando, dando sinais, está apontando para uma crise alimentar global. Desde o David Beasley, que é o chefe do Programa de Alimentações da ONU, falando de 2020 para 2021 que o mundo enfrentaria uma fome apocalíptica, né? Veja, não estou mencionando os versículos bíblicos por uma questão de tempo, mas só você fazer os apontamentos aqui, pronto, as peças vão se encaixando. A ONU, né, então a ONU, através do seu chefe do Programa Alimentar, falou de uma fome bíblica, de uma fome apocalíptica. O interessante é que todo mundo comentou sobre a capa da revista The Economist, que pertence basicamente aos Agnellis e também aos Rothschild, a dinastia financeira global, né, a cabala secreta dos bancos. Eles, na revista The Economist, eles falaram sobre o mundo adiante de nós, né? O mundo à nossa frente 2024. Escreveram em novembro, dezembro de 2023. Tradicional caderno preditivo, onde eles preveem os acontecimentos. Preveem ou preparam a humanidade para o que vão fazer ou que sabem que vai acontecer. Muitas pessoas fizeram vídeo sobre essa capa, mas não leram a revista. Eu li a revista, inclusive eu fiz uma aula ao vivo, O Mundo em 2024, explicando a capa e explicando um artigo dentro da revista The Economist,
Este artigo fala de uma crise alimentar global. Então os pontos vão se conectando aqui. Perceba, não tem nenhum tom de alarmismo, não estou falando para você ir para o meio do mato, não estou falando para você estocar alimento, inclusive no Abaplay eu dou aula ao vivo explicando sobre essas coisas, meu posicionamento, qual é a minha visão, qual é a minha orientação, ok? Bom, o link do Abaplay está bem aqui embaixo. E lá nessa aula, no Aba, ao vivo, eu comentei sobre o artigo do caderno Ciência e Tecnologia, que eles falam de uma crise de semente. Eles usaram a expressão uma pandemia alimentar, entendeu? Uma crise alimentar, que segundo eles o mundo enfrentaria por uma questão climática, por uma enchente, por um calor excessivo ou por um tipo de guerra nuclear, uma escassez de alimentos. Então seria necessário, o que salvaria o mundo? Sementes geneticamente modificadas para resistir a um ataque nuclear, a uma guerra nuclear, a uma guerra de aniquilação total. Agora, o interessante é que não só a The Economist falou sobre isso, mas o Newsweek, o portal Newsweek, essa semana, falou que somente superalimentos geneticamente modificados poderiam salvar a humanidade se houvesse uma terceira grande guerra mundial. Porque essa terceira grande guerra mundial seria nuclear, radioativa. Interessante, sabe quem é o maior dono de terras agricultáveis do mundo? Que eu expliquei para vocês, nos Estados Unidos e também do mundo, dois. É o tio Bill, o homem da janelinha. O homem da janelinha, o cara por trás das furadinhas no mundo, né, aqui no Brasil e no mundo. Esse camarada, ele explicou por que ele saiu comprando terras. Por que ele foi fazer isso? Para experimentos com semente geneticamente modificada, além de outras coisas que eu não posso falar aqui, e eu falei na aula ao vivo lá. Então, isso daqui é interessante para vocês apontarem como um grande sinal, porque a Bíblia fala sobre fomes, dá no plural, né? É fome, estando no sentido de carência da palavra, da verdade, porque a verdade seria distorcida, né? E aqui eu não vou incluir a apostasia, porque esse sinal está claro. O último sinal que eu destaco para vocês são eventos recentes, são sinais recentes, né? É do relógio do juízo final. O grupo de cientistas que trabalha muito bem dentro do alarmismo global para manter o mundo numa sensação constante de medo, os cientistas que criaram um relógio do juízo final para mostrar ali a quantos segundos nós estamos de uma guerra mundial, né, de uma guerra nuclear, eles mantiveram o relógio em 90 segundos para o fim dos tempos por causa da guerra Israel-Hamas, por causa dos Houthis, né, e por causa do possível desdobramento da guerra entre Rússia e Ucrânia, e também por causa da tal enfermidade, né, assustadora X, que ninguém sabe o que é, mas já estão preparando, inclusive, a furadinha para combater. Ninguém sabe o que é, né, mas, inclusive, já estão tacando o terror no psicológico das pessoas porque precisam aprovar o pacto global. Então, eu deixo aqui o relógio do juízo final, que não é um grupo cristão, não é um grupo de teólogos, né, de escatologistas, né, falando de um relógio do juízo final. É um grupo de cientistas falando que, olha, a humanidade está muito próximo da meia-noite. A Bíblia fala sobre a meia-noite quando, exemplo, menciona ali, né, as virgens, quando houve o grito da meia-noite, lá vem o noivo. E aí as pessoas que estavam dormindo com suas lamparinas vazias não tiveram, então, a capacidade de cumprir o propósito de estar atentas, iluminando o caminho para a vinda do noivo. Esse é o trabalho da igreja, iluminar o caminho, iluminar o entendimento das pessoas e pregar a verdade. Eu espero ter contribuído com a sua compreensão. Meu desejo é que você olhe para essas coisas e perceba que a Bíblia diz que eventos deste tipo, não necessariamente estes eventos, mas eventos semelhantes a estes aqui, apontariam para a redenção de todas as coisas, sinalizariam para a igreja o tempo da volta de Cristo. Eu sou pós-tribulacionista, logo eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação. E também, né, eu deveria colocar um sexto ponto, que é um avivamento em regiões inóspitas para a pregação do evangelho. Muçulmanos sonhando com Cristo, um resgate ao evangelho genuíno, a igreja abandonando a superficialidade, o evangelho humanista, a teologia liberal e voltando-se para o evangelho que os apóstolos deixaram, as pessoas dedicando-se à oração, fazendo inclusive muita obra de socorro aos mais vulneráveis. Eu vejo isso acontecendo em um grande despertamento, um grande avivamento antes do dia do Senhor. Senhoras e senhores, eu paro por aqui, espero ter contribuído com o seu conhecimento e instruir você nesse tempo. Muito obrigado, que o Eterno abençoe e compartilhe para todo mundo. Tchau, tchau.